sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 44. E no versículo 14. Mas a do 13 até o 17 diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça será confirmado e estará longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim, porque se ajuntará contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra a brasa no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu os condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Deus abençoa, manifesta o teu Espírito pelo poder do teu povo, em nome de Jesus. Vamos estar orando para as pessoas que estão distantes, em outros países, né? Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, do fundo do meu coração que tu conheces, eu vim interceder, meu Deus, a favor de todas as almas, Pai. Aonde quer, meu Pai, na face da terra, que esteja uma pessoa aflita, doente, triste, acamada, desorientada, perturbada, entras tu, Senhor, com providência e abençoa, derrubando por terra, meu Deus, todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, que se inveja, que se levanta contra o teu povo, seja queimada pelo povo no poder do teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa estender as tuas mãos, santa, bendita e poderosa, em favor de todas as almas, Pai. Traga, Senhor, para a tua casa que alcance a tua salvação, em nome de Jesus. Amém? Olha bem, Deus é um Deus de promessa. Muitas das vezes, cada vez que nós vamos à igreja, nós vamos fazer o quê? Vamos ouvir Deus falar conosco, porque o que eu estou pregando aqui não foi eu que escrevi, não foi eu que fiz, né? Mas foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Deus. E nesta noite Ele nos deixa uma promessa muito especial. Olha bem, no versículo 13 Ele já começa dizendo assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundantemente. Quando nós entramos pela promessa, pela palavra de Deus, e vamos buscar a bênção do Senhor, a nossa família, os nossos filhos é abundantemente abençoado. Tudo aquilo que você fizer na sua vida, Deus promete prosperar. Não é fácil hoje no mundo que estamos vivendo prosperar na vida, mas não é impossível prosperar. Por quê? Porque o nosso Deus é quem nos dá todas as condições de alcançarmos a graça. O que precisamos fazer? Simplesmente buscar ao Senhor, e nós esperarmos no Senhor, que Ele é poderoso para nos abençoar. E Ele disse mais no versículo 14: com justiça será confirmado, e
estará longe das opressões, porque já não temerás. E também dos espantos, porque não chegará a ti. Tudo aquilo que se levanta, todas setas malignas, ela não vai nos atingir, não vai nos alcançar, porque nós estamos na presença do Senhor. Aonde Deus está, na setas malignas, ela não poderá prevalecer. Às vezes passamos por situações, por enfermidade, sim. Quem disser que não passa por enfermidade, se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Mas nós passamos por muitas dificuldades, sim, porque o inimigo ele se levanta contra nós. Por que ele se levanta contra nós? Por que o inimigo se levanta contra você, contra mim, contra todos? Ele se levanta porque somos amados por Deus, somos filhos do Senhor, temos uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é de quê? É de nos abençoar. Amém? Quando o inimigo vê isso, vê você crescendo, você sadio, você com tudo em si, o que ele vai fazer? Ele vai querer destruir, derrubar, tirar a sua fé, afastar você do Senhor Jesus. Amém? Mas Jesus disse assim, tudo que pedires a meu Pai, em meu nome, eu vos darei. Quando nós pedimos alguma coisa, pedimos em nome de Jesus. Deus, eu te peço isso no nome do teu Filho Jesus, porque foi isso que ele disse: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu vos darei. Aí ele disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Então é no nome de Jesus que nós alcançamos toda sorte de bênção que precisamos. Nossos filhos não passarão por tantas perseguições, porque ele está coberto com a nossa adoração, com a nossa busca no Senhor Jesus, e Deus estende o manto sobre a nossa família. Sim? E ele disse mais, no versículo 15: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Entendeu? Olha bem, o inimigo pode se ajuntar, se levantar, mas não por causa de Deus, tá vendo? Mas por causa, às vezes, das nossas fraquezas. As nossas fraquezas é uma porta aberta para o inimigo se aproximar de nós. Então nós temos que fazer o quê? Vigiar em todos os tempos, observar se aquilo que nós vamos fazer está agradando a Deus ou não. Quando nós agradamos a Deus, as bênçãos se multiplicam. Mas quando nós entristecemos o coração de Deus, aí fica difícil. Nós abrimos uma brecha para o inimigo que está postado de nós e tentar nos arrastar para o lado dele. É isso que é o trabalho do inimigo, é tentar deixar você em situação de vício para que você possa ceder os caprichos de Satanás. Entendeu? Mas Deus nos dá força e nos ensina a lutar. Nós não somos. Qual é a ferramenta do crente para a pessoa para ele vencer a força do mal? Qual é essa ferramenta? Nós só temos uma espada. Qual é essa espada nossa que podemos aprender com ela a derrubar a força do mal? É a palavra de Deus, né? Hoje ainda foi cantando a Bíblia, o que ela significa? A Bíblia é muito maravilhosa. Se nós olharmos bem na letra desse hino, a Bíblia, olha, irmão, a pessoa pensa duas vezes, né? Por quê? Porque é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós abrimos a nossa Bíblia, lemos, é Deus falando conosco. Às vezes você pode dizer: mas quem está lendo sou eu, mas a palavra é de Deus. Amém? A orientação é divina. Aquilo que você está lendo, não é que você está sendo levado a conhecer o que Deus está falando para você nesse momento. Amém? E ele está dizendo aqui que todos os maus se levantam, mas não por ele, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Mas Deus não nos deixa prostrados, irmão. Deus não nos deixa cair.
O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, né? E nós temos certeza que Deus pode fazer essas coisas, amém? Mas ele diz mais ainda que o inimigo, ele luta mesmo de todas as formas. Aqui ele diz: eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Amém? Olha bem, se você não tivesse nenhum inimigo que te procurar, você jamais ia procurar uma ferramenta, não é isso? Se você não tivesse nenhum inimigo espiritual, você jamais ia preparar uma ferramenta para destruir a força daquele mal. Às vezes você vê, quando eu estava vendo ontem ainda, quando Davi enfrentou Golias, né? Olha bem, ele chegou lá na rocha, ali no leito do rio, ele catou 5 pedras, né? Por que 5 pedras? Tem 2 significados naquela palavra. Primeiro, eram 5 gigantes, mas só um era líder. Se acabasse com o líder, acabaria com tudo. Então ele pegou as 5 pedras para usar uma em cada gigante. Essas 5 pedras, ela representa o nome de Jesus. Jesus é a rocha, a nossa rocha verdadeira, né? E o que é rocha? O que é rocha? É espuma? É não? Não. O que é rocha? É isopor? Não. Rocha é pedra, é ou não é? E o que ele catou no rio? 7 rochas. Jesus é a nossa rocha verdadeira, a qual estamos firmados. Então, ele catou aquelas 5, usou uma única. O que quer dizer isso? Deus deixou mais 4 pedras daquela para fortalecer todo o reinado de Davi. A força dele estava em no Senhor. Amém? Ele me diz: Senhor, tu és a minha força, o meu baluarte, o meu Deus. Então é por isso que nós temos que observar bem. Mas Davi passou por lutas também difíceis. Por quê? Por que Davi passou por tanta luta difícil? Foi perseguido por Saul, como ele amava, né? Mas por quê? Por causa das fraquezas dele, por causa dos pecados dele. Então hoje, quando nós sofremos alguma consequência, é por causa das nossas falhas, nossos pecados. Mas se nós buscarmos reforçar em Deus, Deus nos liberta e nos livra e nos perdoa de todas as transgressões. Só que tem um detalhe: eu não posso mais fazer aquilo que eu sei que não é certo. Amém? Então eu tenho que parar, né? E glorificar a Deus, porque Deus dá condições de você viver abençoado. E ele disse: mas eu fiz o ferreiro, ele fez quem constrói a ferramenta, levantou o perseguidor, mas a vitória que nós temos vem de Deus. Amém? E ele disse mais: nenhuma ferramenta, olha bem, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Amém? Então nada pode te atingir se você está coberto com as armaduras de Deus. Hoje eu vi uma mensagem muito importante, até na televisão. Não sou muito de ouvir essas coisas assim, de televisão, posso chamar de buscar na Bíblia, né? Mas eu vi uma mensagem muito interessante, muito boa. Porque quando é bom, você tem que aplaudir. É ou não é? É verdade ou não é? Quando não presta, você larga para lá. Mas quando é bom, você tem que tomar posse e se alimentar daquilo. Falando sobre as armaduras de Deus, né? Olha bem, irmão. Se nós tivermos preparado, calçado, coberto com as armaduras de Deus, quem pode nos atingir? Jesus disse aqui no livro de Isaías também, diz assim, no capítulo 43,
verso 13, ele diz: antes que existe o mundo, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Aqui ele nos reforça dizendo assim, olha: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu os condenarás. Quando ele disse essa palavra, toda palavra que se levanta contra você não tem valor. Amém? Repreende em nome de Jesus. Que o próprio Deus, Ele toma nossas dores e Ele toma a frente da nossa luta, da nossa batalha. O próprio Deus. A nossa língua vai condenar como? Como que nós podemos condenar a nossa língua? O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Amém? Quando você fala, quem falou essa palavra? Quem falou essa palavra foi o próprio Jesus. O Senhor te repreende. Por quê? Porque o inimigo, ele não suporta a palavra do nome de Jesus. Aonde você está ali louvando, glorificando, falando do nome de Jesus, o inimigo não suporta perto de você. Amém? Mas ele dá aquela volta. Quando nós vacilamos, aí ele se aproxima novamente. Que o inimigo, ele é nojento, ele é teimoso. Ele se aproxima novamente da gente. Mas aí você lembra que você tem uma espada chamada Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E você tem um guerreiro que luta por você, que é chamado Jesus. Amém? Toda a nossa luta, nossas batalhas, colocaremos nas mãos do Senhor. E Ele é poderoso para vencer as nossas guerras, nossas batalhas, nossa luta. E Ele está dizendo aqui, ó, que o inimigo pode se levantar, pode fazer o que for, ele pode se alterar, ele pode querer se orgulhar, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Amém? Quer dizer, não vai a canto algum. Agora, se eu me encolher, se eu não for buscar, se eu não me aproximar, se eu não usar a minha espada, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que vai acontecer? Eu vou ficar cada dia mais fraco, mais fácil para o inimigo me destruir. Quando nós nos aproximamos, a cada dia nós nos fortalecemos, lendo a palavra e observando o que Jesus fala conosco naquele dia. O certo, irmão, é todo dia você ler pelo menos 1, 2 ou 3 versículos da Bíblia. Porque Deus vai falar com você. Deus vai tocar no seu coração aquilo que você precisa fazer para Deus te abençoar. Amém? Porque muitas vezes, olha bem, eu já preguei aqui a respeito do profeta velho. Deus abençoou um profeta e mandou o profeta ir fazer a obra do Senhor. Mas quando ele fosse, ele não voltasse pelo mesmo caminho, se alguém saudasse ele não respondesse, não comesse nem bebesse nada na casa de ninguém, é para ele ir segundo os caminhos de Betel, para Deus abençoar. E ele foi, e mandou muitos dias. Só que chegou no lugar onde morava um profeta velho, que já não fazia mais nada, já tinha caído da fé, já não era mais nada. E chegando ali, os filhos do profeta velho chegou e contou para o pai: olha, o profeta do Senhor está na cidade fazendo obras maravilhosas. Aí entrou a inveja no coração do profeta velho. Disse: prepara agora para mim um jumento, que eu vou atrás do profeta. E foi. Chegou na cidade e perguntou: tu és o homem de Deus, enviado do Senhor? E o profeta disse: sim. Eu vim te convidar para você comer pão, beber e ficar na minha casa. Ele disse para o profeta velho: não,
Eu não posso, porque a ordem do Senhor para mim é que eu não voltasse pelo mesmo caminho e não parasse em casa de ninguém, nem comesse nem pão, nem água em casa de ninguém. Ele disse: não, mas não se preocupe, porque eu também sou profeta. Com aquela palavra, eu também sou profeta, ele convenceu o profeta de Deus, o homem de Deus, para voltar. Aí ele voltou, ele acreditou na mentira do profeta. Aí o que aconteceu? Ele veio, comeu, bebeu, guardou o jumento dele para ir embora. No meio do caminho, quando ele saiu na estrada, o leão estava esperando ele. O leão pegou, matou o profeta, mas não comeu. Matou o profeta, não feriu o jumento, não feriu nada, somente o profeta. Mas o que Deus tinha dito para ele? Não volte e não faça. Amém? Quando Deus diz não faça, não adianta teimar, porque Deus é justo, Deus é fiel. Amém? Desobedecer a Deus, irmão, é cair por terra. Então é melhor não desobedecer. Ontem mesmo a irmã dela levou para a gente, para mim, a respeito de um problema que ela tinha, né? Ela estava comprando umas coisas, mas que não seria justo, né? Porque tem muita gente, irmão, que vai lá no seu quintal, pega o que é seu e vai vender por qualquer coisa, né? Quando você vê essas coisas, toma cuidado, porque o inimigo ele é transferido, ele enche de conversa, parece que é dele mesmo aqui, e não é, né? E aí falei, eu vou orar primeiro, deixa eu dar um tempo, porque você não pode ir falando assim se Deus não falar, né? E Deus disse o quê? Não compre, não faça. Amém? Se fizer, é por conta de vai perder depois, porque o que é roubado dá um problema violento, né? Então, mas quem leva a isso? O inimigo. Ele conhece a sua fraqueza, chega e joga você mais para baixo ainda de onde isso está. Então, tome cuidado. Mas, ouvindo a voz de Deus, nós estamos sempre prontos, sempre em pé. O inimigo não vai conseguir nos derrotar, nos destruir, nos enganar. Amém? E ele disse mais, aqui ó. Não prosperará tua língua, levantará contra ti e juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Amém? Se nós andarmos segundo o propósito de Deus, essa é a nossa herança. Tudo aquilo que Deus tem de bom é para nós, irmão. Deus não criou nada mal para nós. O inimigo é que tem levantado e tem destruído, tem colocado família contra família, tem colocado casal em briga, em contenda, mas isso foi obra do inimigo. Mas Deus faz o quê? Deus diz: bem-aventurado entre todas as coisas o matrimônio, o casamento, entendeu? Então, lutas existe. Olha a luta que o irmão Zé passou, né? Eu fui testemunha de muitas coisas que o irmão Zé passou, né? Por quê? E fui aquela pessoa até hoje. Continuo orando para que Deus abençoe o lar e a vida dele, né? Quando eu coloco a minha oração por uma pessoa, eu não desisto, amém? Porque eu sei que o meu Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso e responde. Eu já venci na vida das pessoas assim, em nome de Jesus. Eu já dei muitas causas impossíveis, pessoas que ninguém acreditava, mas Deus entrou com providência através da oração, amém? Às vezes fala, mas é difícil. Não tem jeito, tem sim. Se nós buscarmos, colocarmos o nosso amor naquele detalhe, Deus abençoa, amém? Deus honra a nossa fé. Deus não deixa nós envergonhados, não, amém? Porque nós servimos um Deus vivo, forte, poderoso, Criador. Ele que fez tudo para nós.
Ele nos gerou. Agora imagina só, Ele nos gerou do quê? Do nada, irmão. Nós somos gerados do nada, né? E um detalhe, Ele nos deu uma digital que ninguém consegue imitar. Amém? Você vê que você pode usar a sua digital, você não vê, parece que todo dedo é igual, não é? Mas Deus colocou as digitais de cada um, e nenhuma confere com a outra. Não há imitação, irmão. Amém? Às vezes o homem pode imitar tudo quanto é coisa, mas a sua digital ele não consegue imitar. Amém? Por quê? Porque foi Deus que criou. Foi Deus que preparou para que nós sejamos um só povo do Senhor. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Ficamos em pé. Pastor, ora. Morou. Morou no. Ora. Ora mais uma vez que eu tenho. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que essa transmissão e essa oração seja alcançada em toda parte do universo do mundo, e que o Espírito Santo venha abençoar a cada vida em nome de Jesus. Amém?